Agora, no caso de um método de classe, vamos criar aqui uma classe, vou chamar de CPF, tá? Uma classe CPF, porque eu tenho até aqui uma coisa pronta, tá? Que eu montei, mas que eu peguei pronto também na internet, tá? Vamos imaginar o que é que nós temos aqui. Acho que coloquei no lugar errado, desculpa. Ok, eu coloquei dentro da classe. Muito bem. Reparem, essa classe, tá certo? Ela tem um método CPF, um método não, é uma classe chamada CPF, que tem um método público que valida CPF. Esse outro método é o método privado, tá certo? Que só vai ser usado por esse método aqui. Então, resumo. Eu vou mandar um CPF e ele vai retornar se o CPF é válido ou não. Logicamente, se o cara botar o CPF nulo, ele vai retornar falso. Se ele for menor do que 11, ele vai retornar falso. Se ele for diferente de 11, ele vai retornar falso. E aí ele vai usar, ele vai pegar o substring disso, né, uma parte do CPF, ele vai pegar os 9 primeiros números, tá certo? E vai jogar nessa variável. Depois vai usar esse método aqui, tá? Que só interessa para essa classe CPF, por isso que está privado, e calcular o dígito. Aí no final ele só dá retornar se o gerado for igual, ou seja, se o número do dígito for igual, os dois dígitos calculados por esse método aqui, foi igual aos dois dígitos do CPF que você passou, os dois dígitos finais, então ele vai retornar verdadeiro, senão vai retornar falso. Então, o que nós vamos trabalhar é apenas com isso. Um detalhe importante é que um método, quando ele é estático, ou seja, quando o método ele é de classe, para ele enxergar outro método dentro dela, ele tem que ser também de classe. Por isso que esse aqui está estático também, tá? Então, vamos criar um outro programa. Vou chamar de programa 2. Vamos lá. Botar public static void main. Reparem, o meu objetivo aqui é testar se o CPF é válido ou não. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, repare, eu vou pegar diretamente a classe, ponto, valida CPF, tá? E vou passar o CPF aqui, tá bom? Só isso. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Falso. Então, esse CPF não está validado. Repare, eu não preciso criar um objeto para usar o método valida CPF. Não preciso botar o CPF aqui, por exemplo. Não preciso fazer isso. Eu, sem ter a necessidade de criar um objeto, eu posso executar um método que está dentro dele. Qual a razão de se ter um atributo e um método de classe? É exatamente para eu não ocupar memória na criação de objeto, cujo único objetivo que eu tenho é executar um método ou utilizar um atributo que está dentro dele. Então não faz sentido a gente criar um objeto para ter acesso a esses métodos, tá? Então, por exemplo, no caso da classe math, que tem raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, para você usar os métodos que estão dentro dele, não necessariamente eu precisaria criar um objeto. Eu quero só executar o método. Então, basta que você faça, foi o que nós fizemos aqui no CPF. Basta que a gente faça o quê? Logicamente, a gente cria a classe e dentro da classe
a gente cria um método público e estático. Tá? Com isso, eu já estou dizendo que esse método vai ser visto e ele é um método de classe, ou seja, eu não preciso criar um objeto para acessar a implementação desse método. Então, isso é muito usado quando você tem uma quantidade de métodos razoável, ou nem precisa ter, mas que você vá, sente a necessidade de apenas e tão somente usar um método específico. Vale essa mesma coisa para o pi. Um exemplo do pi é um método, é um atributo que está dentro da classe math mais ou menos assim. Ele está como público, vamos supor que ele seja double, tá? Aí lá está assim, pi e o valor do pi, né? 3.16 e tal, né? Aí o que você faz? Você bota aqui estático, tá? E ainda mais, como ele é uma constante, ele ainda botou final, tá? Isso quer dizer, então, que esse atributo, ele é de classe e ele é final, ou seja, eu não posso mudar esse valor, ele é uma constante, tá? Então, final é só isso mesmo, que a gente não precisa nem detalhar. No caso, eu posso até deixar aqui e a gente vai ver que tem acesso ao... Quer ver, ó? Esse aqui. Quer ver? Vamos supor que eu salvar aqui. Eu posso fazer CPF pi, certo? Vamos executar, pra vocês verem. Certo? Então, funcionou. Não precisei criar um objeto para ter acesso a esse, tá? A esse atributo. Outra questão do final é isso aqui, ó. Se eu tentar fazer isso aqui, ele já avisa. Ó, o método é final, não posso mexer. Tá certo? Então, quem quiser, eu vou mandar essa aula para vocês. Fica encerrada então a aula de atributo e método de classe.